que eu acho que é mais interessante, aí voltando para o filme, é justamente entender o quanto isso é bizarro e absurdo e violento e cruel desse ponto de vista que a gente está falando, e não do ponto de vista do Resgate do Ryan, ou até do ponto de vista do Lista de Schindler. Sim. Que é um negócio assim, claro, que você está vendo aquilo, você está vendo as pessoas morrerem e tal, e aí que isso é algo muito mais exposto, né, muito mais exorcizável, né, do que me parece ser o objetivo do Jonathan Glazer, que é o negócio de você levar para um lugar que é cruel por ser normal, é cruel porque você está olhando aquelas pessoas como se fosse algo normal, né? Ele escolhe não mostrar a morte, ele não mostra dentro de um campo de concentração, né? Ele tá sempre do lado de fora. Né? Que é pior. Pior. Você tá sempre do lado de fora. Ele constrói essa visão, né? Através do... por exemplo, acho que não tinha... O cara queria pôr música, e aí o diretor tal, ele pediu, falou que o filme não podia ter música, porque o interessante era você estar escutando aquele fundo, né? Então, assim, eu acho que tem um objetivo muito específico, assim. O Jonathan Glazer é um diretor de objetivos muito específicos, né? Nesse caso, ele quer mostrar algo específico. Ele não quer... ele quer construir na cabeça das pessoas essa imagem sem permitir que isso tenha seja exposto, né? Ou seja, glamorizado, ou seja, qualquer coisa. Ele quer só construir essa imagem por trás ali, assim, um negócio um peso que vai sendo criado, né? É muito sutil. Eu acho muito, muito bom. Acho incrível. Isso realmente é sutil, essa forma que vai construindo, porque ele vai te inserindo ali em todo aquele contexto e naquela crueldade. No começo, você quase não tem os barulhos, né? Eles vão ficando mais intensos. As cores, eu acho que vão dando uma leve mudada também, assim, tipo, não tanto, mas um pouquinho de algumas cenas mais pesadas em alguns momentos, mais escuras. E conforme o filme vai passando, né? No começo, o filme é quase todo de dia, não tem aqueles barulhos tanto ao redor. Ele começa... O que eu acho que é legal no filme é que ele tem aquela primeira cena, né, no Rio, e aí quando ele volta para casa, ele não expõe porque o que você vê, né, é o muro, o arame farpado e aqueles galpões, né? Sim. Atrás. E ele não expõe isso como se isso fosse o destaque da cena. Talvez ele apareça umas 2 vezes antes de você perceber que você está vendo aquilo. Sim, porque provavelmente. Você assim, é óbvio, você sabe que você está vendo um filme sobre um nazista, etc. Então, você já enxerga de cara, assim. Mas enquanto ele não coloca a farda no dia seguinte e tal, você nem sabe se ele é o nazista, né? Se ele é o comandante da SS. Aí quando ele coloca a farda, você começa a tentar enxergar onde ele está. E aí quando você percebe isso, aí você vê que tem um muro, você vê que tem ali atrás tal, e aí aquilo passa a ser uma constante, e aí um negócio que sempre, seu olho sempre puxa para lá, ele sempre coloca ali no ponto de fuga e tal, ali no lugar, ele nunca vai dividir a tela com aquilo para ficar grande, ele sempre vai estar colocando no lugar menor. É um trabalho de composição impressionante, assim, porque você fazer aquilo não ser não chamar atenção, né? Uhum. Ele não tá tentando esconder, né? Ao mesmo tempo que ele não tá jogando na tua cara. Faz parte do ambiente. Que que a esposa do Ross... É Ross, né? O sobrenome deles? Ross. Deve ter um sotaque aí. O que a esposa do Ross faz. Ela tá só tentando deixar aquilo bonito, tipo, e crescer as parreiras ali, sei mas lá. tem um momento que
que o cara combina com ele. Tem essa conversa na sala, né? Aí o cara explica como é que vai funcionar, o ar que entra, tal, que sai. E aí ele explica como aquilo ali vai ser eficiente, né? Puta, cara, eficiência e morte é um negócio, são duas palavras, elas não poderiam estar nunca ligadas, né? E os caras estão o tempo inteiro discutindo a eficiência do genocídio. Então é um negócio muito louco. Eles estão empolgados porque eles vão conseguir matar mais pessoas, enquanto a outra câmara ainda está resfriando, né? Então, olha só. Genial. Aumenta muito a produção ali. Eficiente demais. E aí essa cena passa, tal, aí ele toma um café, o pessoal cumprimenta ele, né, tal, e aí de noite ele vai andar no jardim e ele tá andando normalmente no jardim, assim, e a câmera para umas 3 vezes no jardim, até a hora que ela para com a chaminé no ponto de fuga da tela. O ponto de fuga, porque não sabe, é aquele canto superior direito, assim, né? E é um negócio super natural, assim. Ele tá olhando pro horizonte, ele não tá nem olhando para lá. E aí você, pô, esse cara está olhando pro horizonte, esse cara está pensativo. E tem judeu sendo queimado ali, assim, tá ligado? Atrás dele, assim. Você fala, cara, isso é muito. É muito cruel pro espectador, assim, de você não estar discutindo isso naquele momento. Você tá olhando pro cara, olhando pro horizonte, pensando o que eu vou fazer da minha vida, como que eu faço, o que eu faço melhor e tal, sabe? Um negócio. Então, assim, e não é naquele momento, em momento nenhum ele tá discutindo aquilo. Em momento nenhum ele tá discutindo aquilo. Tem o negócio da bota, né? Que ele tira a bota, Caralho. porque a bota tem sangue, aí o cara pega. Mano, essa cena me descaralhou a cabeça quando eu assisti, de verdade. Aí o cara até pergunta, né? É preciso tirar a bota? Não, aí o cara fala, não precisa. O cara não tinha nada. Quer dizer, o filme inteiro é construído desse jeito, e isso é o que você falou. Pra mim é descaralhante, assim. Essa cena me descaralhou muito, assim, porque vem o cara pegando rapidinho, né? Escondido, já lavando. Aí passa. Se eu não me engano, não é na sequência, acontece mais alguma coisinha, aí volta a que trabalha dentro de casa, né? Pegando e já guardando. E pronto, é só isso. Não tem. Isso não volta em nenhum momento, basicamente. Ele só deixa claro ali como está funcionando e como esse mal tá ali. Como tudo fazendo funciona, parte. Né? E o cara que lavou a bota é um cara preso. É um prisioneiro. Né? É um prisioneiro. E a moça que está trabalhando dentro de casa também. Que vai lá buscar a bota na porta. Eu não sei se a moça trabalhando dentro de casa é uma prisioneira. Talvez ela não. Talvez. Ele não explica, mas talvez ela não seja. Talvez ela seja tipo. Sei lá. Eles entravam na Polônia, aí você tinha os alemães que continuavam sendo os melhores, aí os poloneses tinham os subempregos, tá ligado? Então, tem dois momentos. Tem 2 momentos que fala sobre isso. Tem um momento que a mãe dela, quando chega, fala uma judia em casa. Aí ela fala, não, ela mora na vizinhança, é funcionária da vizinhança, algo assim. Exatamente. E depois, quando a mãe vai embora, aí a esposa lá do Ross fala que ela poderia, que a mulher tá desrespeitando ela, se os pratos lá na mesa são só para incomodar, né? E que ela poderia transformar ela em cinza e espalhar não sei onde, eu não lembro o lugar exato. Então, isso me levou a crer que ela é uma prisioneira judia, mas não deixar claro mesmo, isso e as extras. Porque existia essa dinâmica, né? De você usar a mão de obra desse pessoal que era dessa classe mais abastada ali dentro do que comandava tanto a mão de obra do país invadido ou do local invadido ou do pessoal. Então tinha uma dinâmica muito muito louca, assim, o negócio assustador. Eu acho assustador, assim, quando a gente começa a conversar sobre o assunto, né? Quando você começa a ver, e aí quando você pega um cineasta que expõe isso, você fica aquela impressão de cara, é muito errado, né? Tudo assim, a estrutura é muito errada e tal. Então... Total. Parece assustador porque né? E não é. O que eu acho que fica mais assustador é que poucos filmes. Não vou falar de livro, que livro acaba permitindo mais coisa, mas tem pouco filme sobre nazismo ou sobre os nazistas ou sobre a Segunda Guerra Mundial, onde tenha
os nazistas que inventa. Então, as maiores crueldades dos filmes geralmente são coisas inspiradas em coisas reais. Aí você fala, putz, sabe, aquele negocinho. Ah, putz, nossa, isso aqui é um absurdo. Aí você vai ver a única coisa real do filme, o resto é tudo ficção. Sabe? Então, assim, é muito complexo. E aí, quando alguém faz isso, expõe isso do jeito que o Jonathan Glazer fez, eu acho que é aquele momento que você tem que celebrar o cinema como aquele lugar onde a lembrança precisa estar, né? Você não pode esquecer disso, você não pode fingir que isso não existe, você tem que estar ali com isso sempre. Então, eu acho que esses filmes ajudam a pensar nisso, até quando ele tira do foco, né? Coloca num foco diferente, faz com que mais você tenha que pensar sobre essa situação.